A quantidade de comunistas hoje no Brasil, efetivamente, ela é, do ponto de vista populacional, por enquanto, desprezível. Tá, eu não vou usar desprezível, vou falar, 7 anos atrás, a quantidade de comunistas no Brasil era desprezível. Hoje a gente pode dizer que ela é irrisória. Tá bom. Perfeito. Não vou discordar. Acho que desprezível é uma palavra muito forte mesmo. Talvez irrisória seja melhor, mas ele formulou melhor. Ok, não tá errado. E, gente, isso não é um problema, tá? Quer dizer, é um problema. Agora, não é um problema admitir isso, tá? E, de novo, se não fosse, veja a força que nós teríamos, porque o comunismo ele é altamente disruptivo. Então, se deixar de ser irrisório e começar a ser significativo, veja, significativo, pode ser uma porcentagem ainda bastante pequena, mas significativa, tá? Isso já vai começar a produzir algum nível de desestabilização. Então, saber disso também não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Mas, de novo, isso é o normal no capitalismo, porque o capitalismo trabalha numa lógica de anticomunismo preventivo. O anticomunismo ele é algo permanente. E é aí que está um outro ponto, que é legal a gente prestar atenção, que é o seguinte, veja, a presença comunista, não só no Brasil, tá? Não só no Brasil, mas em todos os países que não são experiências socialistas, ela é sempre irrisória. E veja, mesmo ela sendo sempre irrisória, sempre vai haver um debate anticomunista que não é irrisório, que é bastante significativo. O anticomunismo, ele é preventivo. Tá? Para que justamente essa massa de comunistas nunca deixe de ser irrisória. Porque a partir do momento que ela deixa de ser irrisória e passa a ser significativa, isto já é um problema. Porque o que os comunistas tratam são de questões concretas. O que os comunistas tratam é a exploração da classe trabalhadora. E os trabalhadores, embora eles percebam que são explorados, eles não conseguem perceber a raiz dessa exploração, que é manipulada e escondida pela ideologia, que opera, né, formatando o senso comum a partir dos mecanismos de dominação ideológica. Entende? Então, veja, o Pirula não está errado em dizer que é irrisório. E não é papel dele saber essa explicação que eu dei aqui. Ele está respondendo uma pergunta de uma live e isso gerou um corte. E ele abriu a resposta dele dizendo, olha, não é meu papel, e eu achei ok. Então ele pode dar a opinião dele até então, não estou vendo nada demais no que ele falou. Tá? Mas vamos seguir. Um pouco mais do que desprezível, ela é muito mais. Né? Se você multiplica por 100, né, por 100 a quantidade comunista que tinha, você ainda vai ter uma quantidade muito, muito, muito pequena de gente. Mas puta que pariu, um crescimento não é pouca coisa. Né? Eu acredito que a capilaridade disso vai diminuir bastante, mas aí eu acho. Eu não tô nem falando que eu desejo, eu estou falando o que eu acho. Estou falando o que eu acho. Que do mesmo jeito que o movimento ateu chegou num determinado ponto e depois a galera ficou de saco cheio de discutir, cansou, foi fazer outras coisas, do mesmo jeito que o próprio movimento conservador lá do Olavo, o pessoal cresceu, não sei o quê, e mesmo com toda a fanatização e aquela coisa que envolve a questão religiosa, de Deus e blá, que ajuda a manter a coisa mais coesa, né, o gado mais unido, também deu uma arrefecida, assim como várias outras coisas. Então a minha tendência é achar que daqui a 1 ano, 2 anos, chegou-se no teto dos comunistas e não vai ter mais gente do que... Ele pode achar o que ele quiser, ele tá no direito dele, tá? Eu só quero contrapor isso aqui dizendo que não é algo comparável, por exemplo, a discussão do ateísmo ou qualquer outra coisa que possa ser uma onda. Por quê? Porque, primeiro, o movimento comunista é um movimento já secular. E por mais que em alguns momentos ele esteja mais forte, mais fraco, ele nunca desapareceu. Tá? Já se prometeu enterrar o movimento comunista diversas vezes. Né? A mais famosa é a do Fukuyama, do fim da história. Né? E nunca aconteceu. E o motivo disso nunca acontecer é o seguinte: enquanto houver capitalismo, vai existir a crítica ao capitalismo. E a mais poderosa crítica ao capitalismo é a ciência imortal do proletariado. É a teoria
né? É a fundamentação de onde se constrói, né, o movimento comunista. Então, é diferente. Da mesma maneira que eu também discordo daquilo que é a interpretação do Pirula, e, de novo, ele tem o direito de ter a interpretação dele, ele salientou bem que é o que ele acha, ele não está dando uma opinião que ele julga científica sobre o assunto, e todo mundo tem esse direito, né? Eu acho que ele está errado. Eu também acho que ele está errado no sentido de dizer que aquilo que surgiu com o Olavo lá arrefeceu, chegou num teto. Não. Porque aquilo que surgiu com o Olavo é o fascismo. E o fascismo, ele é algo inerente ao capitalismo. Portanto, ele sempre vai aparecer no capitalismo. E ele não desaparece quando ele aparece no capitalismo com força, sem processos violentos de enfrentamento. Da mesma maneira que o comunismo nunca desaparece enquanto houver capitalismo, porque ele é a crítica ao capitalismo, o fascismo também não desaparece enquanto há capitalismo. Só que fora do momento de crise prolongada do capitalismo, tá, esse fascismo ele fica abafado. Porque o que bebe o fascismo são os elementos conservadores do capitalismo. Entende? O fascismo ele é um movimento de defesa das estruturas sociais onde se assenta a organização da sociedade mercantil capitalista. Então, a defesa de coisas que normalmente são consideradas feias, erradas, né? Elas fazem parte daquilo que fundamentou o capitalismo. Vou dar um exemplo. O capitalismo tem na sua base de origem, tá, a escravidão, a escravização de seres humanos. Tá? E não é qualquer escravização, é a escravização tipicamente colonial, do momento de acumulação primitiva, de capitais muito grande, de colonialismo e de estabelecimento global da lógica capitalista de produção. Portanto, nós vamos ter um produto, tá, dessa escravização. Qual é esse produto? O mais flagrante é o racismo. Portanto, o racismo é um elemento fundante do capitalismo. Por isso que o fascista é um racista. Entende? Só que, em condições normais de temperatura e pressão, né, na democracia burguesa, que tem elementos de mediação com a classe trabalhadora, que foram fundamentais para o estabelecimento desse tipo de democracia, estes elementos eles são considerados feios. Eles vão dizer que tem que ser combatido. Olha, racismo é errado, tá vendo? Mas vai ter lá os racistas. E esses racistas não vão desaparecer porque é um elemento constituinte do capitalismo. No momento de crise prolongada, essas coisas emergem. Ficam mais flagrantes, mais evidentes. Eu estou falando apenas de um dos elementos constituintes daquilo que está dentro do ideário fascista, que não é, obviamente, resumível a só isso. Tá? Portanto, o que eu quero dizer é que o Pirula erra aqui, porque o Olavo de Carvalho e toda a sua mediocridade só fizeram sucesso por causa dessa crise prolongada, por causa da falência da ideologia na democracia liberal, que são os elementos que precedem a ascensão de uma era de fortalecimento do fascismo. Isso não acabou com a derrota do Bolsonaro. O movimento fascista ele é cada vez mais poderoso no mundo todo. Percebem? E eu disse ainda há poucos dias atrás que isso me preocupa. Por quê? Porque isso é, pelo menos o que a experiência histórica nos diz, irreversível sem um enfrentamento mais brutal. O século XX conduziu o mundo, né, à Grande Guerra Imperialista, né, a Segunda Grande Guerra. Não é isso? Só que o mundo tinha muito mais bem organizado, né, aquilo que é o antagonista do fascismo. Estou falando dos comunistas, que nós não temos agora um bloco como nós tínhamos no século passado, que foi quem derrotou de fato o fascismo, porque o capitalismo, o mundo capitalista desenvolvido, colabora para o fortalecimento do fascismo. De novo, vamos para a materialidade. De novo, Gaza. Na última semana a gente viu grandes potências retirarem os fundos de apoio, tá,
ações humanitárias em Gaza. Mesmo diante de um conjunto gigantesco de crimes de guerra, de violações, de práticas, inclusive, que são acusadas de genocídio de Israel contra os palestinos. É uma brutalidade o que Israel está fazendo? Tá todo mundo vendo. E mesmo assim, a ideologia dá margem para que essas grandes potências possam apoiar o que Israel está fazendo. Da mesma maneira que, antes da Segunda Guerra, na política de apaziguamento, ingleses, franceses faziam de conta que não estavam vendo o que a Alemanha nazista estava fazendo contra seus vizinhos. Numa política de agressão. Tá entendendo? Porque era para combater um mal maior, que era o avanço do socialismo no leste europeu. Da mesma maneira que agora, esse mal maior, que faz com que esse genocídio em Gaza seja tolerado, seja o avanço das nações tentando destruir a lógica de um mundo unipolar. Fortalecimento dos interesses da Rússia, da China, fazendo com que o Ocidente necessite aumentar a sua influência e presença no Oriente Médio, a partir do enclave ou da colônia, como vocês preferirem, Israel, criada ali, entre outras coisas, para isso também. Então eu acho que o piloto é errado nesse ponto. Nem o comunismo é uma modinha, nem o que surgiu junto ali do bojo do Olavo de Carvalho.